A compaixão é um dos fundamentos do budismo e pode ser praticada de uma forma bem simples, como, por exemplo, através do perdão. Não nos esqueçamos da força deste gesto, pois o perdão pode mudar a vida de uma pessoa e uma só pessoa pode mudar o destino de milhares de outras. Existe um ditado no Japão que diz que quando o monge foge e volta para casa, a mãe não deve abrir a porta. No caminho daqueles dois jovens que haviam abandonado o templo de Otsu, havia uma mãe sábia o bastante para seguir à risca este ditado. Ele não fugiu para sair do sacerdócio e nem para fugir do templo, né? Ele queria conhecer novos horizontes, né? E, felizmente, no local que ele foi, o primeiro ponto de apoio, foi a casa da mãe de um outro sacerdote que saiu junto com ele. Primeira coisa que a mãe desse sacerdote fez: vocês não deviam ter feito isso. Vou encaminhar vocês para o templo aqui mais próximo. E foi procurar o templo Seiyōji, onde se encontrava o mestre Nichikyo Shonin. Ele saiu de um templo para entrar no outro, né, que reservava para ele uma missão da qual ele nem mesmo imaginava. A intenção dos jovens era conseguir abrigo na província de Fukushima, onde morava a mãe de Kamada Gensoku, antes de continuarem com a viagem para Tóquio. A mãe de Kamada, ao invés de acolher os monges, os repreendeu. Ela, que também era fiel ao budismo, encaminhou o filho junto com o mestre Baragi para o templo Seiyōji, em Tóquio. Mas a reintegração à vida monástica não estava garantida. A decisão de aceitar o mestre Baragi no novo templo dependia de seu antigo mestre, Onoyama Nippu. Que parece fuga, na verdade é o único meio de você buscar novos horizontes. Mas mestre é mestre, né? Então cuida, né? Demonstra compaixão. A gente entende perfeitamente porque, como todo mundo, ele queria crescer em termos de conhecimento. Talvez ele sentisse alguma limitação naquele tempo e foi mais por esse motivo, não é por não gostar do mestre, alguma coisa assim. Ele estava buscando alguma coisa maior, mais profunda, para ele dar continuidade na sua missão. O mestre Onoyama Nippu, para o Ibaragi Genju, passou a representar a verdadeira figura de um pai e mestre, porque desde a infância ele não teve a presença física do pai. E quando a gente recebe o mestre, esse mestre é um pai, é um mestre, acaba sendo tudo aquilo que a gente tem como referência. Então pode-se dizer que aos 19 anos ele recebeu, além de mestre, alguém que o cuidou como um verdadeiro filho também. Para as pessoas, como seria uma bronca, né? Uma bronca bem dada, mas a orientação compassiva não, ela é rigorosa, profunda, mas que realmente toca no fundo do coração da pessoa, para que ela possa realmente refletir sobre a atitude errada que ela cometeu. Foi graças à compaixão de Onoyama Nippu que o mestre Baragi foi aceito no templo Seiyōji. Este gesto marcou profundamente o mestre Baragi, arrependido por ter deixado o templo sem avisar. A gratidão do mestre Baragi foi tão grande que até o final da vida ele guardou com carinho um retrato e um terço budista que recebeu de Onoyama Nippu, que não só o perdoou, como lhe recomendou pessoalmente ao mestre Nichikyo, responsável pelo templo de Tóquio. O Nichikyo Shonin, ele foi uma pessoa expansionista, né? Tanto que ele saiu de Kyoto e pediu permissão, né, para ir fazer expansão em Tóquio. Na época não existia o budismo primordial em Tóquio. Então ele é simplesmente quem propagou o budismo primordial na região de Tóquio para cima. O jovem mestre Baragi estava em Tóquio como queria, mas não da forma como havia imaginado. Seu novo mestre, Nichikyo, era conhecido por seu caráter desbravador. Sem dúvidas, era o mestre adequado para um jovem curioso e cheio de entusiasmo. Já integrado ao novo templo, o jovem mestre Baragi retomou seus estudos. Ele buscava aprender o máximo que podia com Nichikyo. Dividia seu tempo entre acompanhar de perto seu mestre durante os cultos e as aulas diárias que tinha com Nisatsu, filho de Nichikyo, que acabou se tornando um de seus professores mais queridos. O mestre Baragi estava comprometido a fazer jus à compaixão que recebera, mesmo sem saber que estava no local certo e na hora certa para cumprir seu destino.
No budismo nós aprendemos que nada acontece por acaso. Sempre existe a relação dos elos. O elo do Ibaraki Nissui Shonin com o Brasil foi muito grande. Só pelo fato do encontro com o idealizador da imigração japonesa no Brasil, o senhor Ryu Mizuno, que também era fiel dessa religião. Ryu Mizuno, conhecido como pai da imigração, foi o homem que trouxe os primeiros 781 imigrantes para o Brasil no Casato Maru. No Japão ele foi professor, comissário de polícia, político, empresário. Ele solicitou que o monge fizesse parte dessa imigração, já que não tinha alguém que desse uma assistência espiritual. Foi aí que surgiu o Nissui Shonin, mestre Ibaraki Nissui Shonin. Ryu Mizuno era um empreendedor visionário. Seu maior projeto estava prestes a sair do papel: a imigração japonesa para o Brasil. O Ryu Mizuno, quando ele veio sozinho antes, ele veio fazendo umas trilhas ali via Peru, Argentina. Ele também percorre o Andes nas costas de uma mula, uma travessia bem difícil para chegar até Buenos Aires e de lá pegar um navio para ir para Rio de Janeiro. Ele faz esse trajeto bem complicado porque não existia a rota Japão-Brasil. Era corajoso, era determinado, teimoso. Ele era descendente de samurai e não admitia que alguém duvidasse da coragem dele. Então ele foi o elo dessa corrente migratória, desse princípio de estabelecer os princípios da corrente migratória do Japão para o Brasil, né? Um dos responsáveis, junto com outras pessoas, mas acho que o Ryu Mizuno ele acabou se tornando um pouco líder, né? Do primeiro que incentivou e que realmente tentou negociar a vinda de japoneses aqui para o Brasil. Para que a primeira imigração japonesa para o Brasil fosse bem sucedida, ainda faltava uma última peça. Ryu Mizuno precisava de um monge jovem, com a coragem necessária para embarcar na viagem que se aproximava e com fé o bastante para dar suporte aos demais emigrantes. O meu pai, ele era um fiel devoto lá de Tóquio. Ele achou que trazendo esses imigrante para o Brasil, mas não tinha um monge, nada para acompanhar esse pessoal aí. E ele foi na Catedral de Tóquio pedir ao Gokuyu de lá, ao Papa, algum monge que pudesse vir junto para o Brasil. Foi quando o Papa indicou o Ibaraki Nissui para vir junto com meu pai. Primeira esposa do Mizuno Ryo, da família Iwasa, era devota, fiel do budismo primordial, ao qual ele se converteu. E quando ele se determinou a realizar a imigração japonesa ao Brasil, ele não imaginou só transportar, trazer pessoas. É natural, né, de se imaginar, se preocupar com a parte humana, espiritual também. E onde ele foi buscar ajuda? No templo que ele pertencia e frequentava. Foi aí que ele foi procurar o mestre Mimaki Nichikyo Shonin para solicitar o encaminhamento, se ele permitiria encaminhar algum monge dentro dessa imigração japonesa ao Brasil.